Oi pessoal, aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de eu responder uma tag aqui pra vocês. Eu escolhi responder no dia de hoje, como vocês já viram no título, a tag Eu Nunca. Então são 10 perguntinhas aí que eu acho que vocês vão gostar das minhas respostas, talvez sim, talvez não. Mas enfim, se você estiver curioso para saber quais são, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente! Então, a tag literária é a tag literária Eu Nunca. Então, eu vou responder algumas perguntas relacionadas a Eu Nunca dentro desse universo literário. Eu vi essa tag no canal da Annalise Soares. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo do vídeo dela para vocês irem lá conferir as respostas dela. E assim, eu achei esse vídeo e as respostas da tag dela bem aleatoriamente, andando aí caçando tags no YouTube, e eu gostei bastante das respostas, principalmente porque ela lê bastante coisa que tá fora ali do meu nicho, né, literário. Então eu gostei bastante das respostas dela e também de conhecer outros livros. Então, se você também tiver curiosidade para conhecê-la, acesse o link aqui, ó, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas bora lá, são 10 perguntinhas. A primeira é: eu nunca li isso. Um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já. E, gente, eu escolhi falar nessa tag mais sobre livros recentes. Alguns nem são tanto, mas os outros são bem mais recentes. E um livro que eu vejo todo mundo falando é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Gente, eu já ouvi tanta gente falando desse livro, mas tanta gente falando desse livro, parece que só eu não li esse livro. Eu sei que outras pessoas também não leram, mas ele tá num hype danado, que assim, eu tenho essa sensação de que eu sou a única que ainda não leu esse livro. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho muita curiosidade de ler, eu pouco sei sobre a história, mas eu não tenho muita curiosidade de ler este livro. E provavelmente ele vai continuar assim, sem eu ter lido e sem conhecer muito da história. Mas se você já tiver lido, comenta aqui, ó, deixa nos comentários aí algum motivo para eu ler este livro também, ok? Segunda pergunta: eu nunca li algo tão maravilhoso. O seu livro favorito? Como eu disse para vocês, eu estou colocando aqui só as minhas leituras mais recentes. Então eu elegi como meu livro favorito de 2021 até o momento o livro Glória da Manhã, da Laville Spencer. Muita gente já me ouviu falando deste livro. A maioria de vocês já estão cansados de me ouvirem falar sobre este livro, e eu não vou parar de falar deste livro até vocês lerem, todo mundo ler. Mas muita gente que me acompanha, que segue aqui o canal ou lá no Instagram, já leu este livro. Inclusive, não sei se até hoje ainda tá, né? Mas provavelmente está. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então você pode ir lá e baixar o livro, e se você for assinante, obviamente, né? E ler ele gratuitamente, porque ele tá ali disponível dentro da sua assinatura. Então, gente, é uma oportunidade de ouro. Esse livro é um livraço, ele é maravilhoso, ele é emocionante, ele é um dos melhores livros que eu já li. E ele é muito, muito lindo mesmo. Eu gostei muito da história, tem resenha dele aqui no canal, link aqui em cima para vocês irem lá conferir. E é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Desse ano ele tá sendo a resenha mais acessada, inclusive aqui no canal. Então, bora conhecer A Glória da Manhã? É um livro maravilhoso de verdade. Terceira perguntinha: eu nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. Eu escolhi colocar aqui o livro The Honey Don't Lease, das autoras Christina Lauren. Gente, esse livro foi um sufoco. Eu fiz várias críticas a ele, eu fiz resenha dele, eu acho que, não sei se eu fiz aqui no canal, eu acho que fiz. Mas esse livro foi um sufoco. Eu pensei diversas vezes abandonar este livro, mas não abandonei, por incrível que pareça. E olha que eu sou bem fácil de abandonar a leitura. Eu não sou apegada, se não funciona pra mim eu acabo abandonando. Mas eu acabei finalizando o livro e assim, foi bem chato mesmo. Eu não tenho pouquíssimos ressalvas a respeito deste livro, porque assim, foi uma leitura bem chata pra mim. Eu falo isso tudo na minha resenha deste livro e eu esperava muito mais, ainda mais porque eu gosto muito das autoras e elas escrevem muito bem. Mas, às vezes, tem sempre um livro que não é tudo isso, né? E The Honey Don't Lease não me pegou, não me conquistou, e foi uma leitura pra mim bem dispensável no ano, sinceramente. Isso porque eu gosto das autoras, hein? Quarta perguntinha: eu nunca vou terminar isso.
um livro ou uma série que você abandonou. Então, é um livro e a série, né? Que é Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Eu sei que ela tem muitos fãs, Outlander tem muitos fãs, ainda mais depois da série, que a série... Eu só assisti a primeira temporada e é realmente muito boa, mas eu vi muita coisa aqui deste livro que não me agradou. Tanto na parte escrita, assim, na narrativa da autora, que, sinceramente... E eu já falei aqui algumas vezes que eu só considero um livro abandonado quando eu leio mais da metade dele. E aqui eu li muito deste livro. Ele tem mais de, sei lá quantas páginas ele tem. Mais de 700 páginas, 800? Chega isso? 800 páginas redondo. E assim, eu abandonei ele... Ai, eu acho que eu tirei. Eu tinha até deixado... Durante um tempo eu deixei aqui um marcador. Que eu abandonei ele aqui, acho que na última parte, que é a parte da busca, sei lá, gente. Mas eu abandonei este livro há muito tempo e eu falei assim, não, chega pra mim, não vai rolar mais. Tchau e bênção. E faltando mais ou menos isso daqui, ó, do livro. Vocês estão vendo, tem até marcação no livro, ó. Tem marcação. E por que você não persistiu, Bárbara? Já tinha lido muito do livro, por que você simplesmente não continuou e foi até o final? Falei assim, gente, sinceramente, chegou um momento que eu falei assim, não vou mais me esforçar. E eu me dediquei à leitura dele, principalmente porque ele foi um presente. Meu irmão que me deu este livro, ele gastou uma grana aqui nele, então eu queria realmente, eu tava me esforçando pra ler, por ter sido um presente. Mas assim, não funcionou, de verdade. Nem a série mais eu assisto, eu não acompanho mais nada de Outlander. Então este é um livro que foi abandonado e eu não faço questão zero de continuar, de saber mais da história. Perdoem os fãs, mas seguindo em frente, quinta perguntinha. Eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando. Então, eu trouxe para vocês o 10 Dates Surpresa da Ashley Elston. Também foi uma leitura deste ano e ele foi uma indicação de uma das seguidoras aqui do canal, que é a Adriana. Ela me indicou este livro, ela falou assim, lê esse livro que eu acho que você vai gostar. Eu peguei, fui ler e eu fiquei apaixonada na história, eu gostei demais. É uma leitura leve, doce, encantadora, cheia de algumas pequenas confusões ali do mundo adolescente, é um jovem adulto, mas é uma leitura que é válida para independente de idade, sabe? Que é uma leitura gostosa, é sobre família, sobre se apaixonar, é sobre você se dedicar. Eu acho que é mais sobre você se conhecer e principalmente da sua relação familiar, que é o que é mais válido aí, que é o que prevalece nessa história. Eu gostei muito desse livro. A relação da mocinha com os avós dela, principalmente com a avó, é muito doce, com os primos também, e é uma leitura muito, muito boa mesmo. Eu gostei muito, e eu gostei muito da indicação. Obrigada, Adriana, por este livro, que ele foi excelente, foi uma excelente leitura e eu indico para todo mundo ler. Sexta pergunta, eu nunca faria isso. Um personagem que tomou uma decisão ou fez coisas que você não concorda ou faria. Poderia ir para os clichês, né, de vilões e afins e etc e tal. Porém, não. Eu escolhi a Elinor do livro Razão e Sensibilidade. Eu gosto muito dela e me identifico muito com a personagem. Tem características na Elinor que pra mim são muito semelhantes às minhas atitudes mesmo. Coisas que ela faria que eu também faria. Mas tem algo aqui neste livro que ela faz em que eu não faria, que é uma questão da personalidade dela, são atitudes que ela toma que tem a ver com a personalidade dela. Ela se anula demais em favor das outras pessoas. Eu falo até isso na minha resenha, eu fiz resenha dele, acho que aqui no canal também fiz, mas lá no blog com certeza tem a resenha. E ela se anula demais em favor das outras pessoas, principalmente da família dela, de amigos, e ela se coloca em segundo plano, quando na verdade ela deveria se colocar em primeiro plano. Então ela é uma pessoa que se anula principalmente em algumas decisões. Então por ela não se valorizar em alguns casos, é uma atitude que eu não faria, que eu não tomaria. Eu acho que é importante você valorizar as outras pessoas e em determinadas situações sim colocar outras pessoas à frente, mas não em todas. Não dá pra gente se anular em favor de ninguém. Então é um traço da personalidade da Elinor que eu não faria, que eu não concordo, né? Mas fazer o que, né? É a personagem.
Seguindo em frente, 7ª pergunta. Eu nunca quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de ter lido ou de ler em locais públicos? Então, gente, eu não tenho problema com nenhuma das minhas leituras. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai analisando, né? Vai amadurecendo de verdade, né? E a gente vai repensando determinadas coisas e você já tá com o seu caráter bem mais formado, você já tá com as suas opiniões um pouco mais formadas. Claro que a gente todo dia aprende algo novo e modifica e muda de opinião, isso é completamente comum, mas eu acho que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu acho que se eu tenho vergonha de algo, eu não faço. Se eu me envergonharia de mostrar determinada coisa pra vocês ou até pra minha família, eu não leria aquilo, porque eu não quero viver uma vida escondendo aquilo que eu faço, entende? Assim, me envergonhando daquilo que eu faço ou daquilo que eu leio. Eu poderia até trazer pra cá alguns livros que tem capas meio duvidosas, assim, de gosto duvidoso, os caras meio descamisados, aquelas capas um pouco mais sensuais, etc e tal, mas eu não tenho vergonha disso. Então, ou até de autores que hoje atualmente são bem polêmicos, né? Estão aí numa fase mais polêmica, mas eu não me envergonho de nenhuma das minhas leituras e nem me envergonho de capa de livro, nem nada disso, não. Eu acho que se você gosta daquilo, você tem que encarar, sabe? Com verdade, com a sua verdade, e encarar, não se envergonhar de nada. Eu acho que a leitura não deve trazer nenhum tipo de vergonha pra ninguém. Se você gosta daquilo, leia. Se você não gosta, não leia. E principalmente, não se envergonha daquilo que você tá lendo. Eu acho que isso cabe em todos os casos. Então eu não tenho nenhum livro pra mostrar aqui pra vocês. Como eu disse, eu poderia trazer alguma capa meio duvidosa aí, de gosto duvidoso, mas até essas capas eu não tenho vergonha. Inclusive eu mostro todos os livros que eu já li, né, que eu leio, que eu já li, e eu constantemente estou ali nas redes sociais mostrando as minhas leituras. Então eu acho que não é muito válido, assim, pra mim, essa pergunta. Eu não tenho vergonha de nenhum dos meus livros e não tenho vergonha de lê-los em locais públicos, né? E 8ª pergunta. Eu nunca li algo tão fofo, um livro que tocou o seu coração. Eu escolhi o livro Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Gente, este livro é a coisa mais fofa do universo. Ele tem aí uma mocinha que é super fã de Jane Austen, que compara as pessoas que ela conhece na vida com os personagens de Orgulho e Preconceito. E quando eu vi a primeira frase desse livro, ele já me ganhou. Inclusive, lerei para vocês. Ele, inclusive, está cheio de marcações aí, tá vendo? Várias marcações no livro. E eu lerei para vocês entenderem um pouco do que tá aqui, né? Ela vem e traz uma citação assim, ó. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar em busca de uma esposa. De que livro é isso? De que livro é isso? Obviamente, Orgulho e Preconceito. Então já me ganhou nessa primeira frase aqui que ela traz na citação deste livro, da Anne Darling. Então, este livro é uma história muito fofinha, de verdade. Eu finalizei a leitura dele, acho que eu li ele no ano passado. Eu finalizei a leitura dele com vontade de recomeçar, de tão gostosa que foi a leitura deste livro. Eu super indico. É uma das leituras mais fofas que eu já li, um dos livros mais fofos que eu já li. E ele também tem a capa super fofa, o livro é todo fofo, a história é muito fofinha, muito bonitinha e indico demais, tá bom, gente? Tem resenha dele aqui no canal também. 9ª pergunta. Eu nunca ri tanto. Um livro que te fez rir alto. Eu escolhi o Fiquei com o Seu Número, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella sempre me faz dar várias gargalhadas. Eu gosto muito de rir com livros, das situações que os personagens que ela cria passam. E este livro aqui, ele é sensacional. Eu sempre falo para as pessoas, ele pra mim é uma leitura de conforto. Sempre que eu preciso dar uma relaxada e ler algo mais leve, eu leio Eu Fiquei com o Seu Número. Ou um outro livro que é Pela Lente do Amor também, que ele rende ótimas gargalhadas. Esse daqui é especial pra mim, ele tem um espaço no meu coração. E eu que não gosto, não sou fã de Chick-lit, amo Sophie Kinsella e amo Fiquei com o Seu Número. Indico demais a leitura deste livro. Apesar de odiar essa edição, que é essa edição de capas brancas, que só o pai na causa, né, galera?
E não foi barato não esse livro, não foi barato. 10ª e última pergunta. Eu nunca teria sobrevivido à minha infância sem ter lido este livro. Um livro favorito da sua infância. Então, eu falo muito para as pessoas que eu me descobri leitora após ter lido determinado livro. Eu já vou mostrar ele aqui para vocês. Mas essa pergunta me fez relembrar muitas coisas, né? Me questionar e me perguntar, assim, como é que tinha sido a minha infância na literatura. Eu lia muitos livros infantis, a minha mãe lia muitos livros infantis, aquelas historinhas mais simples, livros que são com desenhos e ali conta uma historinha bonitinha. Eu tinha muito desses livros e a minha mãe lia muito pra mim. Eu também tinha uma bíblia infantil que ela era toda decorada, ela tinha desenhos e ilustrações. E essa bíblia foi uma bíblia infantil que me acompanhou ao longo da minha vida, né? Assim, da minha infância, na verdade, porque hoje em dia eu já não tenho mais ela. Mas cada página ela vinha com uma passagem da Bíblia e era ilustrada, era muito bonita. E eu lembro muito, muito mesmo de ter... Eram todos os livros da Bíblia ali, era um livro grosso, né? Uma Bíblia mesmo, para criança. Mas cada historinha ali, ela me acompanhou ao longo da minha infância. Eu lia e relia ali aquelas histórias durante muito tempo, até por conta da minha fé, da fé da minha família. Nós fomos criados nesse meio e sempre fez muita parte da minha vida, inclusive eu já comentei isso com vocês. Mas essa Bíblia infantil, ela me acompanhou durante muito tempo, até porque muitas das histórias... A minha mãe não, né? Minha mãe contava outras histórias, mas o meu pai, quando ele contava história pra mim, pro meu irmão, pra gente dormir, ele sempre vinha com uma história da Bíblia. E meu pai é uma pessoa que gosta muito de encenar as coisas, né? Então ele sempre transformava as historinhas de Niná em algo muito grandioso. Ele interpretava os personagens, era um momento muito divertido. Então eu sempre preferi o meu pai contando histórias na hora de dormir do que minha mãe. Minha mãe não tinha muita paciência para enfeitar as histórias, não. Ela lia mais as historinhas que ela tinha pra gente, mas meu pai não. Meu pai gostava muito de enfeitar. Então ele sempre vinha com uma história da Bíblia e pra mim, e eu tinha essa Bíblia infantil, então ela me acompanhou durante toda a minha infância. Então eu tenho uma lembrança muito especial dela. Mas um livro que eu li também na infância, que eu falo para as pessoas que ali eu me descobri leitora, foi esse daqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Inclusive, essa edição aqui, que é a minha edição, um dos livros mais antigos que eu tenho, do Júlio Verne, que é o da Martine Claret. Eu tinha lá, sei lá, meus 10, 11 anos, quando eu li esse livro pela primeira vez. E ele evocou em mim sentimentos, assim, maravilhosos de viagem. Inclusive, o gênero aventura é um dos gêneros que eu mais gosto. Eu gosto muito de ler livros que tenham aventura, que os personagens eles passam por situações. E esse livro ele me despertou. Eu lembro exatamente a sensação que eu tive quando eu li ele a primeira vez. Aquela agonia de chegar até o final e ver se iria dar certo a aposta e tudo mais. Então, pra mim, ele tem também um lado muito especial, muito importante pra mim ao longo da minha infância e da minha adolescência. E é o primeiro livro que eu digo pra todo mundo, né? Foi quando eu me descobri leitora. E é isso, gente. Essas são as perguntas da tag. Eu vou deixá-las aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Caso você queira responder, responda aí nos comentários ou responde no seu canal, lá no seu Instagram, mas me marca, tá? Pra poder ver e te prestigiar também. Beleza? É isso por hoje. Lembrando também que cada um desses livros que eu citei aqui na tag, eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar, o link da Amazon. Vocês comprando pela Amazon, vocês vão estar ajudando o canal. E também o link das resenhas. Vai lá conferir a resenha para você conhecer um pouco mais da história, se aprofundar um pouco mais e saber se você deseja ler ou não, certo? Também lembrando para você que ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve e também nas notificações para você receber sempre quando tiver um vídeo novo, o YouTube te avisar. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição aqui do vídeo também, principalmente lá no Instagram, porque a gente tá sempre trocando uma ideia. E vai lá no blog, também o link tá aqui, ó, garotasentrelivros.com.
você vai ver uma centena de resenhas e muitas indicações para vocês. Certo, gente? Em breve, muito em breve, eu volto